Filipenses capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. Você que gosta de anotar, esteja atento aí conosco, senão você pode também acompanhar através do telão. Carta de Paulo aos filipenses, os cidadãos, os moradores da cidade de Filipos. E diz assim a palavra do Senhor: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, apóstolo Paulo falando, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Olha o que ele destaca: pensamento, amor, espírito e atitude. Versículo 3: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Você pode dar uma olhada para essa pessoa que está do seu lado? Biblicamente falando, essa pessoa é mais importante do que você. Graças a Deus. Você pode, alguns se alegraram, alguns sorriram, outros fizeram uma careta meio estranha e falaram: ué, o que está acontecendo? O que o pastor está inventando moda? A palavra de Deus: considere o amiguinho superior a você mesmo. Versículo 4: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Olha, em algumas traduções, sendo Deus, não usurpou. Olha só, ele não tirou vantagem de ser Deus, de ser igual a Deus. Não levou em consideração que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Versículo 7: mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Você pode dizer o nome sobre todo nome? Versículo 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode, junto comigo, isso, se vai aplaudir, aplauda bem forte, graças a Deus. Mas agora você pode, cumprindo essa palavra bíblica, levantar sua mão junto comigo e declarar: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, da minha casa, Ele é o meu Senhor. Aleluia. Versículo 12: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, apóstolo Paulo falando, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Olha que interessante. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, em algumas traduções, Deus que realiza em vós, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Olha que interessante, o apóstolo Paulo escreveu isso há 2000 anos,
Parece que ele estava olhando uma sociedade em que os valores invertidos, parece que ele estava olhando numa sociedade em que a verdade já não é mais tão verdade, em que a palavra já não é mais tão poderosa, em que tudo se relativiza, em que tudo depende da opinião do homem. O apóstolo Paulo, é bom lembrarmos que quando Jesus esteve aqui para a morte de cruz, ele era filho de Deus, judeu, chamado de Israel, mas Israel, o povo escolhido de Deus, era governado por Roma, pelo Império Romano. E o apóstolo Paulo já fala, mesmo que nós estejamos em problemas, em dificuldades, em situações, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. Mas ele diz uma coisa importantíssima, na qual vocês brilham como as estrelas do universo. Levante a sua mão para eu declarar isso sobre a sua vida. Existe a luz de Jesus na sua vida, ele brilha através de você, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é a raiz de Davi. O mundo pode estar em escuridão, mas brilha a luz de Jesus através de você, através de nós. Ele nos chamou para ser luz no mundo. E terminando no versículo 16, retendo firmemente a palavra da vida. Você quer saber o que está certo, o que está errado? Você quer saber o que agrada ou não a Deus? Você quer saber qual é o seu código de conduta? Palavra. Retendo firmemente a palavra da vida. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é a modernidade, não é o ano de 2022, é palavra. Passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quem ama a palavra de Deus e pode dizer aleluia aí no seu lugar? Então, versículo 16, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Querido, quando nós chegarmos na presença de Deus, nós vamos ver e nós vamos saber que não foi inútil a nossa vida com Deus, a nossa fé não é em vão, a nossa vida separada para Deus. Nós estamos aqui não para um Deus que é indiferente, mas um Deus que tudo vê, um Deus que tudo ouve, um Deus que tem poder de fazer todas as coisas. Quando nós chegarmos na presença desse Deus, nós vamos ver que valeu a pena. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Então eu te abençoo. Você vai ver com os seus olhos, quando encontrar o seu Deus, quando tiver bênção nas suas mãos, você vai ver que vale a pena servir a esse Deus poderoso que nós amamos. E quem ama a palavra de Deus pode dar um glória a Deus aí no seu lugar. Se você pode ler todo o capítulo 2, aliás, toda a carta de Paulo aos Filipenses, você vai encontrar palavras e ensinamentos maravilhosos. Mas aqui eu quero até pedir para a gente já colocar a tela da mensagem, para que vocês possam visualizar comigo, porque nestes 16 versículos que nós lemos, apresentam um resumo da vida de Jesus, o resumo do que é o propósito de todo o evangelho, de todo o ensinamento, de toda a salvação. Muitas coisas são adicionadas e exemplos são colocados para que nós possamos aprofundar na nossa fé e caminhar ao lado ou na presença, no caminho de Jesus. Mas a verdade do evangelho, o tema central do evangelho é esse aqui, que ele igual a Deus, Jesus sendo Deus, ele não usurpou, ele não tirou vantagem, proveito de ser igual a Deus, de ser filho de Deus, de ser o próprio Deus, porque a palavra nos ensina que eles são 3 em 1, a Santíssima Trindade. Ele não usurpou de ser igual a Deus, antes ele esvaziou a si mesmo, se fez servo, se rebaixou, o verbo que se fez carne, se fez semelhante aos homens. Ele se fez obediente a tal ponto que o apóstolo Paulo coloca aqui uma frase para nos chamar a atenção, até a morte, e não qualquer morte, a morte de cruz. Naquela época com certeza, mas talvez ainda até hoje, uma das mortes mais dolorosas, mais humilhantes, mais difíceis, morte de cruz. Jesus foi servo, ele era Deus, ele se fez servo.
Ele era grande, ele se fez pequeno. Ele sabia tudo, mas ele se portou por amor de nós como quem não soubesse de nada. Fez semelhante aos homens. Fez aquilo que às vezes nós não conseguimos fazer, baixado das nossas possibilidades, dos nossos orgulhos. Ele se fez servo. E aí, o Deus, dono de todo poder, Ele que tem a responsabilidade, o controle, Ele que tem o verdadeiro poder, aí Deus o exaltou, colocando nele nome sobre todo nome, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, celebrando a morte e a ressurreição de Jesus, o nosso Salvador. Então, o que nós aprendemos com Jesus, com o Evangelho, com a palavra, a gente vê altos e baixos. Ele é filho de Deus. Nós cantamos aqui Alfa e Ômega, o princípio e fim. Antes de existir ele já era, mas ele, apesar de ser tão alto que para nós é impensável, ele se rebaixa. Então a gente vive também nos nossos dias altos e baixos, coisas que dão certo, coisas que não dão, sentimentos, alegrias, tristezas, mas o caráter de Jesus, o que ele era, o que Jesus é, porque ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o caráter de Jesus não muda com as circunstâncias, não muda com a situação do momento, não muda com aquilo que estamos passando nessa hora. Às vezes eu sinto falta, eu olho assim, eu fico tão feliz de ver a igreja linda como está hoje de manhã também, igreja linda, bastante gente, um culto abençoado, mas eu sempre sinto falta de alguém, sempre sinto falta de um rostinho. Aí às vezes, vou nos líderes, aqueles que acompanham, cadê o fulano? Faz tempo que eu não vejo, não vi quarta, não vi domingo, e às vezes a gente recebe respostas das mais variadas. O fulano, Deus abençoou, ele conseguiu um emprego, e aí desde que ele está no emprego, ele não vem mais à igreja, ganhou na loteria e não precisa mais de Deus. Ou então, o fulaninho que o senhor perguntou, ele parece que está magoado, porque lá no cafezinho, talvez o amiguinho não cumprimentou, não abraçou, ele ficou triste, decepcionado, também disse que não quer vir mais na igreja. Essa pessoa que o senhor perguntou, pastor, ele veio na campanha, veio na semana de fé e milagre, semana do poder, fez os 12 dias, fez novena, fez tudo o que tinha que fazer, mas o que ele estava pedindo ainda não aconteceu, ele desanimou na fé, e ele não está vindo mais na igreja porque ele desanimou. Jesus, o centro do Evangelho é que o caráter de Cristo não muda apesar das circunstâncias. Essa epístola que Paulo escreve aos Filipos, Filipos é uma cidade grega, então foi a primeira igreja que Paulo abriu na Europa, quando ele começa a viajar e expandir o ministério, depois que ele tem um encontro com Jesus. E Paulo escreve esta carta aos Filipos. Você pode acompanhar o livro de Atos, capítulo 16, quando ele abre. E no momento em que ele abre, que ele escreve essa carta, que é uma igreja importante para ele, a primeira que ele fundou ali na Europa, ele está preso. Ao escrever essas palavras, Paulo está preso. Interessante, porque nós estamos pensando aqui, porque ele, preocupado com os problemas que estavam acontecendo com a igreja de Filipos, ele escreve essa carta, ensinando o povo a ter amor e firmeza como as qualidades, como a marca de conduta do cristão, amor e firmeza. Percebam que um homem preso, privado da sua liberdade, ele diz, capítulo 1, versículo 7 aqui de Filipenses, ele escreve algemado, ele escreve acorrentado. Percebam que um homem preso tem saúde na fé e firmeza em Cristo para falar com uma igreja de pessoas livres que estão fracos na sua fé e na sua devoção, que estão com problemas entre eles, que estão até mesmo refutando a pregação da palavra. Não é bem assim, não é bem do jeito que Paulo falava, não precisa ser dessa forma, começam as divisões. Então um homem preso pelos homens,
mas liberto pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele fala com uma igreja que, apesar de livre, vive problemas entre eles. O que me faz entender que o que nos faz presos, o que nos faz livres, que o que nos faz filhos de Deus, iguais a Deus, abençoados por Deus, ou servo, ou o que nos exalta, o que nos abaixa, não é a circunstância do momento, como nós já aprendemos com Jesus, mas é o propósito, diga comigo, propósito, que move as nossas vidas. Qual é o propósito que move a sua vida? Paulo tinha um propósito que não interessava se ele estava viajando, se ele estava de navio, se ele estava a pé, se ele estava náufrago, se ele estava preso. Ele é aquele que escreve: eu já sofri açoites, já tive abundância, já não tive nada, eu já fui líder, já fui prisioneiro, eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse é Paulo. Então ele tinha autoridade para falar com a igreja, ensinando nesse sentido. Queridos, o nosso propósito é maior do que a nossa própria vida. O propósito de ter sucesso na nossa família é maior do que a minha própria vida. O propósito de ter a bênção de Deus sobre a minha casa é maior do que a minha própria vida. E quando nós temos esse propósito, como Paulo, como Jesus, propósito de salvação, Jesus sabia para que ele tinha veio. Hoje nós estamos aqui, é estranho falar, mas nós estamos comemorando a morte de Jesus. Por quê? Primeiro, porque ele não ficou na morte, ele ressuscitou, vive e reina para sempre. Mas porque ele tinha um propósito, e o propósito nos proíbe de abandonar, independente das circunstâncias. Nós olhamos para Jesus e aprendemos, olhamos para Paulo e aprendemos, e Paulo é aquele que escreve: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha o que o profeta Isaías fala, capítulo 26, versículo 3: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Tem crente que confia no Senhor aqui nessa noite? Então o Senhor vai te guardar firme, o Senhor vai te guardar em paz, o Senhor vai guardar a sua entrada, a sua saída, os seus passos, os seus pensamentos. O Senhor vai guardar firme você que tem o propósito no Senhor, porque nós confiamos naquele que é dono de todo o poder, que tem todo o conhecimento e que está em todos os lugares. Esse é o nosso Deus. Então quem tem esse propósito, aplauda bem forte. Quem tem esse propósito está guardado pelo Senhor. Quem tem esse propósito está salvo, está guardado. O texto que nós lemos, vamos fazer um resumo rápido aqui, versículo 5, de tudo que nós ouvimos, versículo 5, ele fala que tenhamos o mesmo sentimento de Cristo. Versículo 3 e 4 ele fala: o amiguinho é mais importante do que você mesmo. Não faça nada por egoísmo, por inveja, para os seus próprios interesses. Faça sempre para abençoar o próximo. Então que tenhamos, este é o sentimento de Cristo. Aquele que, sendo igual a Deus, considerou eu e você. Eu não gosto de pensar em coisa ruim, não gosto de passar recibo, mas cá com nós mesmo, com o nosso botãozinho, pense nos seus defeitos, seus pecados, suas coisas ruins. Eu penso nos meus. Jesus, sendo Deus, considerou eu e você mais importantes do que a própria vida dele, cara. É muito forte. É muito forte para uma igreja como a igreja de Filipenses, está brincando de ser crente, com toda a liberdade, e brigando por causa de picuinha, porque o irmãozinho não gosta da irmãzinha. É muito forte o sacrifício de Jesus, para nós acharmos que pode ser anulado, porque a gente não conseguiu ser perfeito como Ele. Nós um dia teremos a mente de Cristo, e por isso a Bíblia diz que nós caminhamos de glória em glória, até ser dia perfeito, na presença de Deus. É muito poderoso. Ele considerou, o sentimento de Cristo era considerar que valia a pena se esvaziar do poder e da glória, se feito servo, semelhante ao homem. E aí versículo 8 fala, obediente até a morte. E que morte?
a morte de cruz. Mas a Bíblia é tão perfeita, que Deus não deve nada a ninguém, ninguém ganha em Deus no dar, ninguém é maior, mais poderoso do que o Deus que é dono do ouro e da prata, o Deus que é criador, o Deus que faz todas as coisas. Ele cria onde não existe nada, Ele abre portas onde nem existem paredes, que o próprio Deus, vendo Jesus cumprir o propósito, a missão, Ele exalta Jesus como nome sobre todo nome. Mas a responsabilidade era dele. Jesus se esvaziou até mesmo da responsabilidade de fazer dar certo. Eu, como pastor, você, como líder da sua casa, do seu trabalho, líder dos ministérios da igreja, nós precisamos nos esvaziar até mesmo de fazer dar certo, porque não é pela minha força, não é pela minha sabedoria, não é pela minha capacidade. Nós cantamos aqui, não é pelo que eu fiz, não é pelo que eu sou, é pela sua graça. A graça, o amor, a misericórdia, o poder, a sabedoria, a santidade dele, não a nossa. Então a responsabilidade passa a ser de Deus. Quando nós nos esvaziamos, quando nós nos humilhamos, não de maneira pejorativa. Deus não tem prazer na humilhação de forma pejorativa. Às vezes nós nos colocamos em posição que a gente colhe aquilo que planta, por isso passa por algumas situações humilhantes. Mas o humilhar-se diante de Deus é melhor do que exaltar-se diante de qualquer outro homem, de qualquer outra coisa, diante de Deus. Então a responsabilidade de Deus pegar aquele servo que se esvaziou e fazer com que toda língua confessasse que Ele é Jesus, que Ele tem todo o poder. E vou dizer uma coisa para você: toda língua confessará, todo joelho se dobrará, até mesmo aqueles que não acreditarem, até mesmo aqueles que não aceitarem, eles vão olhar e falar: Senhor, tire de mim essa visão, porque eu não posso olhar para a face desse justo. Toda língua confessará. Não é só nós que amamos a palavra de Deus, tem crente que ama a palavra de Deus aqui. Essa palavra não é só para nós. É muito sério. Todo joelho se dobrará, até o joelhinho que não aceitar. Toda língua confessará. E falando de propósito, e eu volto a falar do livro, quero te provocar a ler esse livro. Essa semana, falando de propósito, tem um exemplo bíblico muito importante. Noé. Noé constrói a arca. A arca, queridos, é simplesmente assim, a obra de engenharia naval mais magnífica, mais surreal da história da humanidade até hoje. Porque se nós formos considerar que milhares de anos atrás não tinha as ferramentas, a tecnologia, o conhecimento, os cálculos, não tinha equipe, não tinha guindaste, não tinha nada. E ele faz a arca. E aí você considera que os navios de hoje, com toda a tecnologia, os submarinos, tudo que nós temos hoje, avião, cai, afunda, e a arca não afundou. Então a arca é o objeto de engenharia mais magnífico que se tem na história da humanidade. Mas a arca, tão grandiosa, tão gloriosa, importante e suntuosa, ela não era o propósito em si mesma. O propósito não era construir a arca e olhar e falar: que lindo que eu fiz. O propósito da arca era salvar vidas. Tinha um propósito maior do que a própria arca, tão grandiosa, tão surreal. Tinha um propósito de cuidado, de salvação. Tinha um propósito de pegar a nossa família e colocar ali dentro. Porque quando a coisa aperta, meu amigo, não importa se é a arca, se é uma casinha de sapê, se é um barquinho, se é uma canoa, se a gente pode pelo menos ficar abraçado uns com os outros. Quem a gente ama, a gente dá a vida para proteger. Isso é propósito.
Então, uma coisa tão grandiosa, e a Bíblia nos ensina que a arca não era o propósito nela mesma. Então, você que está orando já, como nós já estamos consagrando, orando, pedindo bênção de Deus sobre 2016, coloque propósito de Deus nos seus sonhos. Coloque propósito de salvar vidas através das bênçãos que você está pedindo. Coloque propósito de Deus através daquilo que você está projetando para 2023. Coloque esse propósito do céu. Propósito de glorificar a Deus através do seu milagre. Porque quando nós alinhamos o nosso propósito com os propósitos de Deus, não tem outro resultado que não seja milagre, vida de bênção e coisas que o Senhor derrama sobre nós. Então, olha que interessante nós olharmos para a Bíblia e a palavra, nos ensinando esses altos e baixos, essa vida que parece um zigue-zague. Vamos olhar para Jesus, para eu já terminar falando de Jesus, hoje à noite de Santa Ceia. No domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém para comemorar a Páscoa, uma das, ou a festa mais popular do povo judeu. Jesus chega no domingo, e aí a Bíblia conta que ele, montado num jumentinho, ele faz aquilo que nós chamamos de entrada triunfal. Alguns teólogos estudiosos dizem que naquela época já, mais de 300 mil judeus vinham de todos os lugares do país para celebrar aquela festa na capital, e Jesus entra e a multidão está alegre, está festejando, a multidão está empolvorosa, e a palavra do Senhor nos conta em Mateus capítulo 21, que aquela multidão enorme jogava os seus mantos pelo caminho, tirava os ramos das árvores, por isso domingo de Ramos, e jogava, espalhava pelos caminhos de Jesus, do burrinho, para que ele entrasse, e a multidão gritava: Hosana ao filho de Davi, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. A multidão estava feliz, estava empolgada, Hosana nas alturas. E aí alguém perguntou: quem é este que vem? E a resposta da multidão é: este é Jesus, o profeta de Nazaré que veio da Galileia. Jesus estava sendo ovacionado, Jesus estava sendo reconhecido, o nome de Jesus estava sendo exaltado aqui ainda, enquanto ele, nesse corpo físico, estava entre nós. Ele talvez não, olhando para o ministério, para a vida de Jesus, esse foi o auge do reconhecimento, da popularidade do ministério de Cristo. O momento que a Bíblia conta que ele, sabe, igual antigamente, quando os jogadores de São Paulo entravam Morumbi lotado na final da Libertadores, e a torcida gritava o nome. Hoje a gente está meio precisando orar mais, né? Imagine você entrar num lugar e as pessoas festejarem você, gritar o seu nome. Jesus viveu isso. Jesus estava no auge do reconhecimento humano. Eu e você lá no lugar dele, a gente ia pensar: agora eu estou bem, as pessoas me amam, meu nome está na boca do povo, falando bem, né? As pessoas desejam a minha presença, olha a festa que eu estou recebendo, olha, agora eu estou por cima da carne seca. E é exatamente nessa hora que a gente está por cima, que muitos se perdem no orgulho, na soberba, se perde, sabe, naquelas coisas pessoais, da sensação de poder. Eu não preciso de mais nada, não preciso de ninguém, olha como eu estou bem, olha que, sabe, parece que tem épocas da nossa vida, gente, que tudo que a gente põe a mão dá certo. Você mira num, acerta no outro, e dá melhor do que o que você imaginava. Quando você aponta o nariz, parece que a humanidade inteira está conspirando a seu favor. Nesse momento as pessoas podem pensar, e muita gente infelizmente se perde, e pensa: não preciso de mais ninguém, eu não preciso de mais nada, eu não preciso da palavra, eu não preciso de cobertura, não preciso de autoridade. Nesse momento em que as pessoas acham que, olha, se eu não preciso mais de ninguém, por que eu vou levar em consideração a opinião do outro, o sentimento do outro? Vamos voltar para o texto que nós lemos, versículo 3, considere o outro mais importante do que a ti mesmo.
Versículo 4, não faça nada por egoísmo, por vaidade, por vanglória. Então, nesse momento em que nós estamos por cima da carne seca, parece que não vai haver amanhã. Parece que a gente vai ficar ali para sempre. Mas o Senhor do tempo, o Senhor dos senhores, Ele sabe, Ele já sabia, que sempre tem um amanhã. Por mais que nós queiramos congelar aquele momento bom, aquela fase boa, sempre tem um amanhã. E chegou amanhã para Jesus também. Pode não ser no outro dia, pode não ser literalmente no amanhã. Para Jesus não foi. Essa empolgação, essa euforia durou segunda, terça, quarta, mas quinta-feira à noite, aquele Jesus que entrou em Jerusalém ovacionado, reconhecido, na quinta-feira à noite ele foi traído, cercado pelos guardas, ganha um beijo de traição, ali ele foi preso, ali ele foi açoitado, humilhado, julgado, condenado e morto. Mas aquele mesmo Jesus, que 4 dias, 3 dias, não deu nem tempo de esquecer os gritos de euforia, aquele mesmo Jesus que estava no auge, agora está passando por isso. Acho que os discípulos olharam, eu faria isso. Falei assim, meu Deus, e agora? Faz 3 anos que eu estou seguindo Jesus, tudo que eu preciso Ele tem. Se eu estou com fome, estou com vontade de peixe, Ele manda pescar, vem 2 barcos. Se eu estou com vontade de comer um pãozinho assado, Ele manda multiplicar, sobra 12 cestos cheios. Se eu estou sem dinheiro, Ele tira a moeda da boca do peixe. Tudo que eu preciso eu encontro em Jesus. 3 anos eu anulei a minha vida, estou seguindo Jesus, estou perto dEle, e agora eles tiraram isso de mim. Será que esses 3 anos foram em vão? Será que a minha vida não tem mais sentido? Será que eu perdi todo esse meu tempo? O que será que vai acontecer comigo agora? Nesse momento em que as coisas vão mal, também é um momento em que muitas pessoas se perdem. Se perdem para a depressão, se perdem para o desespero, se isolam, buscam as suas próprias sabedorias e ficar sozinho. Não querem mais acreditar em ninguém, mas eu acreditei em Jesus e agora Jesus foi traído, foi morto. Ele era tão poderoso, por que Ele deixou? Deus é tão poderoso, tinha uma nação orando, por que aconteceu? Nesse momento que nós estamos tristes, estamos por baixo, muitos se perdem, muitos abandonam a vida, a vontade de viver, a esperança de lutar, colocam o propósito, ou já jogaram o propósito fora, já rasgaram o propósito, ou colocam o propósito debaixo, num lugar onde não é possível mais encontrar o propósito, enxergar, lembrar, e nesse momento a pessoa se perde, às vezes para sempre, numa tentativa de suicídio, às vezes com êxito, infelizmente, aí abre mão da família, do trabalho, de tudo que foi construído. Mas, queridos, eu sempre gosto de lembrar que 10% do que acontece conosco é o fato. 90% é como nós reagimos ao fato. A reação de Jesus, servo, um Cordeiro Santo, não reclamou, não fugiu, não blasfemou. Quando Paulo corta a orelha de Malco, ele repõe a orelhinha e fala, deixa. E a reação dos discípulos, desespero total, eles abandonaram Jesus. Um deles, inclusive, o traidor, com tanto remorso, tirou sua própria vida. A mesma situação, reações diferentes. E o que sofreu, que tinha o propósito, o que foi crucificado, foi o que reagiu melhor, porque ele tinha um propósito. Quando nós temos um propósito, quando nós definimos o nosso propósito,
a nossa reação vai ser a melhor. Nós vamos saber para onde nós estamos indo. Mesmo que as circunstâncias, os momentos tentem nos roubar a paz, a alegria, esvair as nossas forças e tirar a nossa esperança, nós temos um propósito. E o Senhor dos Senhores, o Senhor do tempo, o nome sobre todo nome, Ele sabia que ia chegar um amanhã, Ele sabia que Ele tinha que passar pela sexta-feira santa, mas o domingo de ressurreição estava logo ali. Ele sabia que Ele ia ressuscitar. A palavra do Senhor nos ensina que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A palavra do Senhor diz para nós que as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam todas as manhãs. Então, se você está passando por um período mais escuro da sua noite, o Senhor está me fazendo lembrar você que sempre vai ter um amanhã, e nesse amanhã, Jesus continua sendo o dono do trono, o dono do controle, aquele que segura as nossas mãos, aquele que embala os nossos caminhos. Ele continua sendo Deus, o Deus do Brasil, o Deus da igreja, o Deus da nossa família. Ele continua sendo Deus. Uma frase bonita que eu vi nas redes sociais: pode trocar aquele que se assenta no palácio dos homens, mas nunca vai trocar aquele que se assenta no trono celestial da glória de Deus. A nossa vida não é dominada, não é governada pelos governos que são dos homens. O nosso propósito é o céu, e nós prosseguimos para o alvo. Nós temos um Deus, Ele é o Senhor da nossa vida. Isso quando você conseguir o emprego que você sonha, isso quando chegar o milagre que você está buscando, isso quando você tiver as vitórias que você está sonhando, ou quando não acontecer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Vai ter um amanhã para mim e para você. A responsabilidade de nos levantar, se nós estivermos no centro da sua vontade, se nós estivermos como Jesus no centro do propósito, aí está o pulo do gato, né? Se não tiver no centro do propósito, se tiver a Bíblia como se fosse um restaurante self-service, eu me sirvo só daquilo que eu gosto, eu pego só aquilo que eu concordo, aí não vai rolar. Mas se como Jesus, nós estivermos no centro da vontade, a responsabilidade de nos levantar. Ele abate o soberbo, mas Ele levanta o quebrantado. Ele nos coloca de pé diante dos homens, porque a minha vitória vai glorificar o poder que é dele. Então, quando Jesus se levanta ressurreto em glória, santo, vencedor da morte, acima da vida, acima de todas as coisas, o nome do Senhor estava sendo glorificado, e por isso até hoje nós estamos aqui celebrando que Ele vive e reina para sempre. Então, mesmo que Ele era igual a Deus, a sua humildade, a sua obediência o esvaziaram, para que Deus pudesse enchê-lo de novo, para que Deus pudesse fazer a vontade que era de Deus na vida dele. Só que tem uma coisa maravilhosa, isso é para mim, para você, para a nossa vida. Esvazie-se de si mesmo e deixa Deus te levantar, deixa Deus te exaltar, deixa Deus te dar a vitória que você está buscando. Mas essa vitória de Jesus é pelo qual nós estamos aqui nessa noite. Ele não desistiu. Ele sabia dos nossos problemas, sabia que nós não seríamos perfeitos, e Ele se deixou, Ele se permitiu, Ele se humilhou, para que hoje eu e você recebêssemos essa vida abundante, vida eterna, perdão de pecado, sangue de Jesus, uma nova esperança, um caminho aberto para nós, para que nós pudéssemos fazer não aquilo que nossa força não é capaz de fazer, mas fazer aquilo que Jesus tem poder para fazer nas nossas vidas.